Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. Robert Stocks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Stocks. Meu convidado de hoje é o fundador e vocalista da icônica banda Cogumelo Plutão. Ele é responsável por sucessos que atravessam gerações, conquistando um público com uma linguagem simples, direta e profundamente emocional. Suas composições já foram gravadas por vários artistas da nossa música popular brasileira. Hoje, quem abre o livro da vida para nós, brasileiros cidadãos do mundo, é o cantor e compositor Blanche Van Gogh. Confira. Robert Stocks. Gente, hoje eu estou com um homem que tem uma trajetória belíssima. Hoje ele conta a trajetória dele para nós, brasileiros cidadãos do mundo. É com muito prazer que recebemos hoje esse cantor, compositor, ele é empresário, é um cara multifacetado, é um artista fantástico. Blanche Van Gogh, seja muito bem-vindo. Obrigado a todos, é um prazer estar aqui entre todos vocês, viu? Cara, que prazer estar de frente com você, poder contar a sua trajetória para muita gente que ainda se pergunta o que aconteceu com o grupo, o que aconteceu. Eu quero saber da vida desse homem que tem aí tanta coisa para contar. Vamos fazer uma viagem ao passado, porque a gente sabe que a sua trajetória é longa. Como foi a infância do Blanche? A infância do Blanche foi uma infância vindo do Nordeste. Eu sou filho de uma família nordestina, onde a minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe, que é uma multi-instrumentista, me dando diversos acessos a instrumentos musicais, e isso me fez, desde criança, ser notado como uma criança prodígio. Isso começou, na verdade, quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, quando eu chego para estudar num clube chamado América Futebol Clube em Natal, Rio Grande do Norte, onde eu nasci. E quando eu chego lá, mais ou menos aos 6 anos de idade, eu tenho contato com uma professora de música, uma senhora maravilhosa, muito pobre, por sinal, e fazia a vida dela era ensinar as crianças, né? E ela percebeu logo de cara, quando eu peguei uma clarineta no chão. Eu nunca tinha tido contato nenhum até então com instrumentos nessa época. Eu peguei uma clarineta dessas Hering da vida, né? E na frente de todo mundo eu toquei Gloria in Excelsis Deo, que é um clássico da música clássica. Foi só isso que eu toquei. E aí eu nunca tinha tido um contato nenhum com a clarineta. Quando eu peguei nas notas, aí eu toquei. A professora ficou abismada, porque entre os alunos, ela conversando com outras professoras, chamou todas aquelas professoras da escola para me ver. E eu repeti de novo aquilo na frente de todo mundo. E ela falou: poxa, ele acabou de executar um pedaço de Gloria in Excelsis Deo, cujo o compositor nunca foi conhecido. É uma composição que ninguém sabe quem foi a pessoa que fez. Nisso, eu começo a ter acesso a piano, a instrumentos de percussão, e no final do ano, naquele ano que eu estava ali no jardim, digamos assim, né, em alfabetização, eu ia ter uma festa da escola, e essa festa da escola eu fui convidado para tocar com essa professora. Ela tocava piano e eu tocava um pandeirinho, assim, para marcar o tempo, né? E ela ficou completamente absorta no ritmo, porque ela tocava no ritmo e eu tocava quase fazendo um samba na frente dela. Ninguém sabia tocar aquele ritmo assim, sabe? Tipo, ela fazia um ritmo meio música, uma peça clássica, e eu adaptei como se eu estivesse batendo com samba dentro e cadenciado. E isso chamou a atenção de todo mundo. Minha mãe e meu pai, na época, eram família pobre, né? Assim,
Era uma família que passava todas as dificuldades, né? Tentando se estabelecer em Natal, Rio Grande do Norte, naquela época. E aí, nesse momento, a minha mãe, as professoras falam para minha mãe, olha, seu filho é muito talentoso e tudo, né? Ela viu tocando no final do ano. Nisso, eu comecei a ganhar presentes todo final de ano. Em vez de ganhar revólver, capa do Batman, essas coisas, comecei a ganhar presentes de instrumentos musicais. E fui aperfeiçoando isso. Tudo com instrumento, né? Quando chego, eu saio do Rio de Janeiro, na época que era de ditadura, o pau comendo. Eu me lembro que eu estudava numa escola chamada Academia da Criança, eu tinha um amigo chamado Geraldo, e eu, criança, com 7 para 8 anos de idade, eu presenciei a chegada de exércitos militares, exércitos não, alguns soldados militares, e eu ali, criança, né, brincando com o Geraldo, e ele sempre lá no canto, né, não queria brincar, se misturar muito com as crianças. Aí eu falava, por que você não quer brincar com a gente? Ele falou, não, porque aqueles homens ali estão esperando o meu pai chegar, estão querendo levar ele para passear no parque, lá na cadeira do dragão. Aí ele não entendia o que era a cadeira do dragão, muito menos eu, né? Eu sei que a única lembrança que eu tenho ali na infância, nessa escola, foi a mãe dele chegando de uma hora para outra, querendo pegar o filho, assim, sabe? Aí foi quando eu vi a professora falando, na época, mataram o pai dele. E era época militar, o pau estava comendo ali, né? Então, isso são coisas que marcou muito a minha infância. Eu não sabia o que era ser militar, o que não era, não tinha compreensão disso. Nisso, há um problema financeiro na minha família, meu pai perde o emprego, minha mãe chega e viu a dificuldade que era estar em Natal, Rio Grande do Norte, resolvemos nos mudar para o Rio de Janeiro para começar a vida no Rio de Janeiro. Então, a gente saiu lá meio que como qualquer nordestino, que entra naqueles ônibus, 3 dias de viagem até chegar ao Rio de Janeiro, dificuldade, sabe, a mil, e a gente chega no Rio de Janeiro, passa por todo tipo de percalços, de traição de parentes, de pessoas que a gente acreditava que podia dar abrigo para a gente, expulsar a gente de casa, passar muita necessidade, até que um belo dia meu pai se estabelece numa empresa que ele veio trabalhar por 25 anos ali, e aí ele virou alguém realmente muito de poder financeiro gigantesco, né? E aí, nesse meio tempo, quando chego no Rio de Janeiro, eu tenho contato com meu tio, Edilson de Vasconcelos Alves, que era um libertário hippie, com visões meio esquerdistas, digamos assim, em plena época da ditadura. Porém, era um cara que ele era pobre, não era um cara ligado a materialismos, e ao modo dele era muito espiritual. Ele me encaminhou, me ensinou tudo sobre música, e um dado momento ele me colocou para dentro do teatro. Daí eu tive contato com Augusto Boal, né? O Centro de Demolição de Construção do Espetáculo, né? Que também cheguei a fazer uma época, ele estava trabalhando muito com Aderbal Freire, né? E aí eu fui tendo uma adolescência onde eu gostava do rock, tinha contato com rock, montava minhas bandinhas, aí cheguei a ter uma banda chamada Van Gogh, dessa banda saiu Cogumelo Plutão e LS Jack, o Sérgio Morel tocava comigo também, né, que era o da LS Jack, tocava comigo nessa banda, e eu sempre tendo muita dificuldade, né, eu participava de festivais, perdi os festivais, aí os caras da minha banda me abandonavam, eu ficava sozinho, sabe? Era muito difícil para mim. E até que um belo dia, quando eu tenho mais ou menos lá pelo 1986, 87, eu participando de um desses festivais, chorando porque eu tinha tirado o último lugar, eu dou de cara. Quem ia fechar o festival era uma banda chamada Garotos da Rua, na época. Lá em casa continua os mesmos problemas. Eles estavam estourados na televisão na época, chacrinha, tudo que era lugar, né? E eles iam fechar a noite desse festival, né? E quando eu tô lá armando minha guitarra no chão, chorando porque eu tinha sido desclassificado, me sai o Bebeco e a banda assim do camarim vem em direção a mim e me olha assim, todo humilde no chão, lustrando a guitarra para botar no case. Aí o Bebeco olha e vê que eu tô chorando, se aproxima de mim. Cara, não liga não, isso são coisas do rock. Você perde aqui, ganha ali, as pessoas te abandonam. Mas saiba de uma coisa, cara, você é o maior cantor de blues que eu já vi aqui nessa região. Você não pare não, continue, porque você é um baita de um cantor de blues. Cara, eu tinha 16 anos, sei lá, 17, e ali naquele momento, para mim, estava sendo um dos ídolos do rock nacional, falando aquilo para mim, né? Tinha tudo para desistir, meu irmão me abandonou,
meu baterista me abandonou, todo mundo me abandonou ali. E aí o meu crescimento foi muito, digamos assim, sempre tentando provar ao mundo a minha viabilidade musical. Sempre, as pessoas sempre duvidavam, eu formava as bandas, os caras nunca acreditavam que aquilo ia dar certo, me abandonavam, né? E eu sempre persistindo, com toda a dureza do mundo. Era muito difícil. Perdia namoradas por causa, ou a música. Então eu tinha que fazer a escolha de Sofia, e muitas vezes nem precisava escolher, elas mesmas abandonavam, né? Então, para mim, foi muito difícil a minha caminhada, né? Mas eu tive grandes momentos, né, da minha vida, quando eu chego um determinado momento da minha vida, quando eu estou com 21 anos, 20 para 21 anos, um abalo sísmico aconteceu na minha família, quando meu pai nos larga e vai assumir uma amante que ele tinha em Fortaleza, de muitos anos, que ele tentava esconder, né? E ele sai e abandona a família do nada. Esse dia, esse abandono dele, que ele vai embora, ficou marcado para mim como uma das cenas mais tristes da minha vida, sabe? E tudo que eu acreditava naquela coisa de família, de casamento, valores religiosos, tudo, né? Aquele ano foi muito difícil, porque com a partida dele destruiu aquela coisa que era mais importante para mim, que era a família, né? O convívio com ele era muito difícil também, com ele, com meu pai. Ele nunca me apoiou em artes, nada. Era mais ou menos James Dean, aquele filme lá do Juventude Transviada, sabe? Bem aquilo ali, mais ou menos. E aí, no final do processo, assim, eu também, por um término de um relacionamento que eu tive com uma namorada que chamava-se Cris, naquele momento eu sou convidado para ir para uma congregação religiosa chamada Nova Vida. Eu passei ali 2 anos frequentando aquilo, né? E aí, quando eu estava com 21 anos, no ano que meu pai larga a família, abandona a família mesmo, no dia de Natal, há 2 dias de Natal ele faz isso, e todo mundo esperando a festa de final de ano, e o cara vai lá, tchau, vou embora. E aí, nesse período de tempo, logo após isso, a congregação que eu frequentava, que eu me matava de trabalhar lá, operava som, tocava como músico no púlpito, né? Eu não cobrava salário nem nada, porque eu estava ali como cristão dedicado. Mas naquele momento a minha família começou a atravessar problemas financeiros graves, e muitas vezes eu ia para a congregação 4 quilômetros a pé, às vezes na chuva. Eu não tinha dinheiro naquela época, estava estudando, eu trabalhei numa empresa da minha mãe, a empresa acabou falindo, minha mãe entrou num processo de depressão muito forte por conta dessa separação, foi algo assim horroroso, o que fez de mim ter um caráter ao longo da minha vida de detestar essa palavra amante, sabe? Eu sou um cara que eu não curto nem um pouco. Quando eu vejo, sabe, eu não tenho preconceito contra nada na minha vida. Mas se tem uma coisa que me dá um asco na minha vida é quando eu vejo uma pessoa perto de mim e essa pessoa ela está se comportando como amante de homem casado, entendeu? Ou um homem, o cara que se diz amigo meu, ele não pode se dizer um amigo meu andando com mulher e tendo amante, sabe? Eu sou um cara que eu já vi tanta coisa na minha vida e isso fez um estrago tão grande na psique da minha família, cara, que foi uma coisa absurda. Por um tempo eu comecei a não valorizar também mulheres, sabe? Que a maioria das mulheres chegavam tudo loucas na minha vida. Então eu comecei a ficar, logo após quando eu estava nessa congregação religiosa, um grupinho de pessoas ligadas ao filho de um pastor, na época, é uma bobagem, parece, né? Mas na época para mim fez muito sentido, me magoou bastante. Como eu era um cara que eu trabalhava bastante, eu não dizimava ali, porque eu não tinha dinheiro, eu não estava trabalhando, minha família estava empobrecendo, minha mãe, onde a gente estava. Então não tinha como eu ajudar, né, cara? Dízimo, ofertas, nada, mas eu trabalhava dedicado à congregação. Até que um belo dia um grupinho fez um cartaz, fazendo a brincadeira dos 10 mais muquiranas da juventude da igreja, que não dava dízimo, que não dava, fizeram uma brincadeira e botaram meu nome como primeiro lugar. Isso me destruiu. E aí tinha o fato também de eu estar discordando que de vez em quando em púlpito pastores recebendo políticos de gosto duvidoso, que todo mundo sabia que eram os bandidos no Rio de Janeiro, né? E eu não estou indo para a igreja para ver político ali, sabe, falar do trabalho dele, para se vender em tempo de eleição.
E eu comecei a falar esse tipo de coisa. Gente, a gente veio para cá para espiritualizar, não para ver mentira. E esses caras, até morte nas costas tem, todo mundo sabia, né? Mas isso foi me dando um asco que eu abandonei a congregação e virei um ateu dos 21 anos aos 31, mais ou menos. Foram 10 anos de puro ateísmo, não acreditar nos homens, nas pessoas, não acreditava em mim, sabe? Então entrei numa espiral depressiva muito violenta, ao mesmo tempo que eu escrevia livros maravilhosos, escrevia músicas. Eu trabalhava em estúdio também, como eu sou multi-instrumentista e toco 16 instrumentos, eu era muito requisitado em estúdios para gravar para várias pessoas. Então, era mais barato pagar para um cara como eu. Vamos supor que fosse hoje assim: você contrata um músico para gravar 10 músicas, entendeu? Num álbum de alguém, e vamos supor que você pague lá, tipo, R$ 700 por cada faixa, o cara gravar, entendeu? Então, o cara deveria estar com 7 mil reais no final da história. Ah, vamos pagar o Blanche, porque ele toca tudo. A gente, em vez de pagar 30 mil para uma banda gravar, vamos pagar 8 mil para ele, porque aí ele faz tudo para todo mundo. E aí eu fiquei com esse apelido de Papa Gig, o cara que tomava gig de todo mundo dentro dos estúdios, porque eu trabalhava muito isso. Então, chegou o Papa Gig, perdemos a nossa gig, não vamos mais gravar com ninguém, porque o cara vai tomar todo o trabalho da gente. Era assim que eu era visto. E Agora, aí eu comecei a sofrer Isso, né? O que você retrata na sua história, o que você coloca para a gente, primeiro foi tudo muito difícil na família, já é um trauma. Depois, a história é que na nossa época não existia bullying, tiravam da nossa cara, né? O bullying é algo muito recente. Naquela época você já sofria o bullying. O bullying do meio artístico, por eu não fazer parte de patota ideológica, que eu nunca fiz parte disso, continuo não fazendo, não é a minha, ninguém compra meu sangue, ninguém sabe o duro que eu dei na minha vida, e eu não me vendo para qualquer pessoa, tenho minhas políticas minha maneira de ser, sabe? Eu, por exemplo, eu não voto em político que defende aborto. Se você ler meu livro, você vai entender por quê, porque eu quase fui abortado. Entendi. E eu escapei no último segundo por causa da minha mãe. No último segundo do último segundo. Sabe? Assim, tentaram me abortar várias vezes, sabe? E então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho que ser o mínimo coerência. Eu não apoio aborto e acho até que quem sofreu problemas de estupro, por exemplo, desculpe a palavra, deveria deixar a igreja cuidar. Porque eu hoje, por exemplo, eu trabalho como embaixador e eu vejo vários trabalhos que a igreja fez com crianças abandonadas, crianças que foram largadas, às vezes por mendigos, mães que tiveram por causa de violência e abandonam. Eu te digo que eu tenho uma pessoa que trabalha comigo hoje em dia, que ela é esse exemplo que a igreja cuidou e ela hoje faz um trabalho recuperando ao meu lado 3.367 crianças num projeto que eu tenho, a Escola da Fraternidade Eterna, é o meu braço direito. Então, eu acredito nisso, sabe? Se você não quer ter, deixe com a congregação vai cuidar. Quem sabe amanhã você reflita e talvez procure, né, essa criança, porque ela é parte de você, por pior que seja a história, né? Enfim, mas eu, por exemplo, eu não voto em político que defende droga, porque eu já tive problema com isso. Hoje eu trato diversos jovens, meus projetos que eu faço, né, são projetos muito voltados para a recuperação dos menos favorecidos, né, dependência química. Eu tive problema com isso. Fui um dependente químico muito tempo por causa de remédios também que eu tomava, eu era viciado em remédios para depressão. E eu consegui, graças a Deus, me curar disso. Hoje eu ajudo, eu escrevi livros que vão sair agora, né, para ajudar pessoas com depressão a sair, e inclusive pessoas dependentes químicas, né? E eu sei o quanto é isso. Se você não sabe, meu amigo, eu já entrei em ambientes que vocês não fazem ideia do que é pessoas amarrada em cama mesmo, sabe? Com algema para não sair, para não pular da janela e sair correndo por causa de dependência química. Eu já vi coisas com esses meus olhos que vocês não fazem ideia. Eu não consigo entender essa juventude hoje por aí.
aqui no Brasil, que se diz inteligente, que para mim não é inteligente, uma pessoa que defende droga. E o Renato Russo já dizia, né? Alimento para a cabeça nunca vai matar a fome de ninguém. Verdade. Verdade. Bom você falar sobre isso, porque hoje, bom, a gente vem de uma época, como falando aquela hora, né, no momento atrás, uma época em que o bullying já acontecia, tudo que acontece hoje acontecia com muito mais frequência e era mais violento na nossa época. Mas, com esse avanço tecnológico de hoje, as coisas, né, a gente tem que andar de acordo com seguir esse avanço e hoje a gente vê que as crianças já estão muito ligadas ao iPad, já estão crescendo com o celular na mão, e na nossa época não era assim. A gente É muita cultura de informação chegando na cabeça da criança, né? Muita informação, e é muita informação até mesmo de forma errada, porque Concordo. são todos os pais que têm a consciência de limitar o que aquela criança está recebendo de informação. É muito complicado tudo isso. Mas você falou algo muito interessante, que em meios de depressões, e o se encontrar, o procurar o seu próprio eu, né? Você escreveu aí livros e você também fez composições maravilhosas, que composições essas que alimentavam a esperança, dava esperança e alimentava o espírito de muitos jovens também da sua idade que acompanhavam a sua carreira, e até hoje somos adultos e acompanhamos o trabalho que você faz. Isso foi tão para o seu crescimento, todo esse acontecimento foi tão proveitoso, você soube aproveitar isso, que você coloca isso numa música. Por exemplo, ó, Crianças de Rua, que é uma música que foi colocada agora há pouco tempo num projeto que a gente lançou agora, faz 6 meses atrás, sou eu ali na rua. Um período de tempo que eu passei em Brasília, eu dormi 5 dias na rua para eu ter sido expulso por não ter pago a semana de um quarto numa cabeça de porco, quando eu estava bem pobre na época. Isso muito antes do sucesso. E passar 5 dias na rua, você procurando a rodoviária, pedindo ajuda financeira, as pessoas jogando dinheiro na sua mão, que nem joga moeda, você que nem joga um osso do cachorro, me fez ter uma outra ótica da vida, sabe? E como é difícil você tá precisando dormir em banco de praça, isso tudo eu já vi. Então, quando eu falo da criança de rua, na música, na verdade, é o que eu vi. Então, as músicas do Cogumelo faz muito sucesso porque as pessoas olham assim, essa música aqui, o que ele pensava quando ele escreveu isso aqui? Para que serve isso aqui? Como é que era o momento? Tanto que eu escrevi um livro agora, contando a história de todas as canções de Cogumelo Plutão e por que eu as fiz, né? Porque os fãs de Cogumelo sempre me pediam, sempre me perguntam essas coisas, né? E as pessoas não sabem o duro que eu dei para chegar e eu atravessar essa linha que eu estava destinado a morrer, literalmente, né? Porque para piorar, eu ainda buscava a morte como solução de vida. Olha que loucura essa frase, né? Você buscar a morte, você tentar suicídio, você não aguentar mais a vida, porque sempre é mais fácil desistir, né? É sexy, né? Você se portar como um ateu, né? É sexy ser ateu. Você fala, você chega nas rodas, né? Eu sou ateu, né? Antigamente. Hoje, com tanto estudo filosófico que eu fiz, quando uma pessoa diz assim, olha, eu pergunto para a pessoa, o que você está ouvindo na música? O que você gosta de cinema? Eu já sei o espectro cultural que rege essa pessoa. Eu sei se a pessoa estudou escola pública, se ela estudou escola particular. Você está entendendo? O que ela leu? Qual é a influência que está por ela? Eu já cheguei a um nível muito alto disso, porque eu estudei muito filosofia. Nesse período de tempo que eu estou até os 31 anos de idade, foi um período que eu digo assim, foi 10 anos de depressão
absurda e muitas tentativas de morrer. E Deus sempre me tirava daquele caminho na hora que estava acontecendo, acontecia algo que me tirava. Chegou um ponto que eu, com 31 anos, eu volto de Brasília por não ter conseguido nada, mas eu conheci uma menina chamada Meg, que foi o grande valor da minha vida por ter ido a Brasília nessa época. Eu conheci uma garota de Meg, eu estava com 27 para 28 anos, e ela tinha 13 anos. Ela vendia salgadinhos na rua, fazia em casa salgadinhos e vendia na rua para levar o dinheiro para alimentar uma casa que cuidava de velhinhas, pessoas idosas. E essa menina, um dia, o último sanduíche que ela tinha, ela tentou me vender. Eu falei: olha, não tenho como comprar porque eu ainda não. Isso era final de tarde, eu procurando emprego e não conseguia arrumar emprego. Eu dizia para ela: eu não tenho dinheiro, querido, porque eu até agora nem tomei café, estou na rua até agora. Ela foi me dar esse último sanduíche, e aí nasce uma grande amizade. Uma menininha de 13 anos, linda, maravilhosa, que me encheu de conhecimento. Foi uma pessoa que, por 2 anos que ficou perto de mim, foi uma pessoa que me ensinou bastante com a sua humildade. Uma menina vinda de família evangélica, ela era evangélica, mas a família não. Família se destruindo, o pai traindo a mãe descontando a loucura nela, sabe? E ela se agarrando à Bíblia. E ela foi a única pessoa naquele momento que pregou para mim, naquele momento, sabe? Ela segurou muito a minha barra. A gente passeava pelo Lago Paranoá, a gente passeava em vários lugares. A gente tinha uma relação de irmão mais velho e irmãzinha mais nova, sabe? E eu conto isso no livro, foi o meu momento revelador. Por causa dela, acontece, né, um momento que eu estou em Brasília, morando num apartamento com um bando de cara, barra pesadíssima, meu Deus. E no final da história, acabou que deu uma briga, que eu conto muito no meu livro em detalhes, como é que foi isso. Ela tentou me ajudar e me arrumou um dinheiro para voltar para o Rio de Janeiro, senão eu seria morto naquele momento. Nisso que eu volto e me despeço dela. Esse momento do livro é o momento mais sensível do livro Esperando na Janela, porque a partilha é a última vez que eu a vejo, pelo espelho do carro do táxi. Eu via ela correndo atrás, dando tchau para mim. E aquele é um dos momentos mais singulares e tristes assim da minha vida, mas dali que há uma ruptura que acontece, minha vida muda a partir daquele momento, porque quando eu chego no Rio de Janeiro, minha mãe acaba de me avisar, dizendo que o meu pai tinha falado: olha, não tem mais como mais sustentar o esquema em Copacabana, tem que ir para um lugar mais barato. Aí minha mãe se muda para um lugar em Petrópolis, uma casa de madeira de 4 quartos, mais ou menos, mas assim, do lado de grandes mansões, um lugar bonito. Minha mãe fez o melhor que ela podia fazer, e a gente foi morar nesse lugar, isolado de tudo, não tinha contato com nada. Eu fiquei com muita raiva na época por ter ido para esse lugar, porque ia dificultar muito a minha ida para o Rio de Janeiro, mas foi singular, porque por causa desse lugar, eu conheci uma vizinha do outro lado da rua chamada Lúcia, uma mulher de 31 anos, linda, uma morena linda, cabelo assim na altura do quadril, e tinha 3 filhos, 2 meninas, que era a Natália, de 14 anos, Gabriela, de 12, e um filho de colo, que era Paulo, e o marido dela tinha acabado de morrer quando eu conheço ela. Ela tinha ficado viúva naquela semana, passando por muitos problemas, né? Você sabe que quando a pessoa fica viúva, para receber dinheiro, tem que esperar um tempo. Coitada, ela estava completamente desamparada. E nisso a gente cria uma amizade muito grande com um casal de jardineiros pobres que cuidavam ali das casas da região. E ela começa a me convidar para ir para uma congregação religiosa com ela. E eu sempre que eu marcava com ela, eu furava com ela, né? E cada vez que eu furava com ela, quando foi na 5ª vez que eu furei com ela, ela chegou um belo dia, quando eu estava na casa do seu Carmelo, esse jardineiro, e ela chega para mim: puxa, você, toda vez que a gente marca, você fura, você nunca coloca Deus como sua prioridade de vida. E eu não ia porque aconteceu alguma coisa que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, uma gravação no estúdio, qualquer coisa me tirava ali, sabe? E eu precisava muito daquele dinheiro, porque minha mãe estava numa situação ali que ela tinha acabado de receber naquele momento, logo depois que a gente chega, um tempo depois, uma carta de despejo, porque ela não conseguia pagar o aluguel direito, sabe? Então foi uma situação muito difícil. Meu pai quebrou financeiramente a empresa dele, fez alguns movimentos errados na vida dele lá que ele quebrou,
e ele tinha que sacrificar uma família, ele sacrificou a nossa, né? Então, foi uma situação muito triste, porque eu tinha irmãs pequenas, né? Irmãs, assim, com 8 anos de idade, que dependia dele, né? Uma de 8, outra de 12. Foi muito difícil para mim. E aí a Lúcia chega para mim, ela me deu a bronca, eu falei, olha, Lúcia, aconteça o que acontecer, nesse próximo final de semana eu estarei com você na congregação, aconteça o que acontecer, eu vou. Desculpe. Aí pronto, chegou no domingo, a gente marcou lá às 6 horas da noite, ela me aparece em casa, uma chuva torrencial, que parou o Rio de Janeiro nesse dia, em Petrópolis. Ela bate lá na minha porta com as 2 filhas com guarda-chuva, ela com guarda-chuva e o filho dela segurando no colo. Eu falei, Lúcia, você tá maluca? Isso aqui tá uma chuva absurda. Se tá uma chuva absurda, eles vão ter que andar 2 quilômetros contra essa avenida dos carros subindo, vai voar onda de água em cima da gente. Você não tá entendendo, não. Deus quer falar com você. Tudo é um problema, você não percebe. Toda vez que você é para ir para a congregação, tudo faz com que você não vá. Aí eu falei, mas eu não tenho nem um guarda-chuva, Lúcia. Ela não tem problema não, Natália, dá o seu para ele. Aí ficou a Natália dividindo um com a Gabriela, eu fiquei com um na mão. Eu falei, não tem como me livrar hoje não, né, Lúcia? Ela não vai ter não. Não me diga que você não vai, eu vim até aqui. Coitada. Aí eu fui com ela, né? Por espontânea, livre pressão. E aí chegou lá uma congregação, estava sendo construída ainda de tijolo à vista. O chão todo de cimento, já tinha os bancos do lado esquerdo e do lado direito, aqueles bancos de igreja. Mas tudo ainda, aquele buraco da janela, né? Mas tudo ainda sem massa. Estava construindo ainda a coisa aos poucos. É um lugar muito pobre. Aí quando eu entro ali, a Lúcia adentra, né? E ela ficou do lado direito com os filhos dela. Eu fiquei do lado esquerdo, né? E só tinha, eu me lembro que eu contei nesse dia, tinha 13 pessoas junto com o pastor. O pastor tinha subido 4 quilômetros a pé no meio da chuva, porque o carro havia quebrado, ele chegou todo molhado nesse dia. E, cara, começou a orar, né, a congregação, né, acontecendo o culto, chegou um dado momento que ele convidou todo mundo a fazer suas orações para Deus, e eu me ajoelhei, e em forma de humildade eu falei, não sei o que me fez levar até aqui, mas eu passei a minha vida inteira procurando uma resposta do Senhor, o Senhor nunca me respondeu, eu sempre tive orando, rezando, mas eu nunca vi um movimento do Senhor, nada que pudesse dizer que existia a sua presença de fato, e se eu for digno das suas promessas, eu venho aqui em humildade pedir desculpa, porque o Senhor nunca se comunicou comigo, nunca deixou uma marca sua. Minha família está passando fome, minha mãe está com uma carta de despejo para daqui a 60 dias tem que sair, eu não consigo trabalho, tudo está difícil, os estúdios me exploram. Entreguei 5 gravações demos para multinacionais, naquela época eram 6 multinacionais. 5 haviam me recusado os meus projetos. Olha que coisa. Aí só a Universal Music, que a Polygram tinha sido vendida e se transformou na Universal Music, né? Aí já era uma outra companhia. Aí nisso que eu tô lá, no culto, assim, orando, cara, foi uma das experiências mais absurdas. Quando eu conto isso para as pessoas pensam, você devia estar drogado, tomou LSD, qualquer coisa. Não, eu estava normal como eu estou aqui conversando com vocês. Eu estava orando, e quando eu comecei a abrir meu coração, como eu nunca havia aberto na minha vida, um som que não era desse mundo, algo parecido como um dedo que passa por cima do cristal, que faz aquele como se fosse ressonância. Imagina uma ressonância de uns 1000 copos de cristais, ao mesmo tempo fazendo um som que estava reverberando. Num primeiro momento, quando eu estava ajoelhado, pensei que era uma música que devia estar tocando em alguma casa ali pelos lados, né? E a chuva rolando. E daqui a pouco o som começou a fazer uma coisa mais ou menos parecida como que nem aquele filme do Spielberg, né, sobre disco voador, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Era uma coisa que era uma escala tipo assim, só que não era essas notas, mas para mim na época me parecia um som mais ou menos assim. Como eu sou um cara da música, em termos de partitura musical, eu sabia que aquilo ali era uma escala de ré, e daqui a pouco começou.
tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Isso começou a vir assim, um som de ressonâncias. Detalhe, antes de começar esse som, no meio daquela chuva torrencial, trovões, relâmpagos, tudo que vocês puderem imaginar, eu ouvi, antes disso acontecer, quando eu estava orando, eu ouvi um barulho de bater de asas, como se fosse um monte de galinha do meu lado batendo. Então eu pensei assim, como eu estava ali no sítio, devia ser galinhas batendo ali a asa, né? Pensei. Logo quando começa esse bater de asa, logo depois começa esse som vindo. Cara, eu estava ali ajoelhado e o negócio foi vindo, começou a aumentar, o áudio começou a vir tão alto dentro da minha cabeça que parecia que explodia. Eu me levantei, fiquei em pé, olhei para os lados, quando eu olho, eu via, tudo parecia estar em câmera lenta. Aí eu olhava para a Lúcia, a Natália, filha dela, passava a mão pelo cabelo, parecia tudo em câmera lenta, parecia o cabelo caindo em câmera lenta quando ela fazia assim. Eu olhava para o púlpito, o religioso estava ajoelhado, com a Bíblia, olhando para o teto, assim, como se estivesse olhando, orando, né, orando, com o olho, com a cabeça para cima, de olhos fechados, mas eu já não ouvia o som da voz dele, porque o som dessas harmonias vieram muito alta na minha mente. E eu fiquei tão assustado porque eu comecei a botar a mão no meu ouvido, muito forte. Quando eu olho para o lado esquerdo, a janela que estava ali caindo, os pingos d'água, aí foi quando eu vi os pingos d'água tudo caindo em câmera lenta. Então, gente, eu estou dando um testemunho de fato. O tempo literalmente parou. Parou. Deus estava mostrando para mim o tempo parando. E aí eu caí de joelho e comecei a pedir perdão por tudo que eu fiz, pelo meu ateísmo, por tudo. Foi 3 minutos, foi mais ou menos uns 3 minutos isso aí. Quando eu acabo de orar, pedindo perdão e tudo, e falei, Deus, use-me como você puder, use-me, abra as portas para mim, use-me, que eu seja uma voz a seu favor. Eu não sei o que eu posso ser útil, mas se eu puder ser útil, use-me. Pronto, quando eu acabo de falar isso, o som começa a diminuir, volta, quando eu olho para o lado, está tudo no tempo normal, de novo. Acabou o culto, cheguei para a Lúcia. Lúcia, você viu o som que eu estava ouvindo assim, assado? Ela falou, não sei não, estava ouvindo música. Eu perguntei para todo mundo que estava dentro da congregação, o pastor, ninguém sabia, nada. E aí, o que aconteceu? A Lúcia chega, o guarda-chuva da minha filha quebrou. Eu dei o meu para ela, para a Natália, para ela usar com a filha dela, com a irmã dela, a Gabriela. E eu voltei naquele dia, tomando a chuva no meu corpo todo. Quando eu chego na minha casa, a gente voltou junto, né, de lá, perguntei para todo mundo, ninguém sabia, ninguém tinha ouvido nada daquilo. Quando eu chego na minha casa, abro a porta, minha mãe fala, olha, ligou para você a Geraldinha, uma amiga sua de Brasília, precisa falar com você com urgência. Aí eu fui, peguei o telefone fixo e liguei para Geraldinha. Nisso, Geraldinha era namorada do Caidão, o tal punk maluco que eu morei no apartamento dele em Brasília, que eu conto no meu livro. Eu saí de lá corrido. A Geraldinha vai e me fala, olha, a Meg faleceu hoje de tarde num desastre de carro. A Meg, a menina que eu conheci lá em Brasília, aquela de 13 anos que eu falei. Ela morreu num desastre de carro indo para Pirinópolis, ela com a família dela, e um caminhão atravessou e não escapou ninguém, morreu todo mundo. Nisso eu desligo o telefone, vou pro banheiro chorando, tomando banho, chorando, saio do banheiro, vou pro meu quarto, que era um quarto isolado do restante dos outros quartos da casa, sento no chão de madeira, com um gravador de fita cassete, pego o meu violão de Jorge 28 e registro aquelas harmonias que eu ouvi da igreja, aquela melodia e a harmonia. Gravei ali a ideia. Nisso eu pego uma folha de caderno e começo a escrever a letra. E aí, pensando na Meg, chorando, me lembrei da última frase, quando a gente se viu, que eu estava indo embora, e eu falava assim, poxa, Meg, foi tão bom ter te conhecido, quando eu pensei que ia me perder, você apareceu. E ela dizendo, e você que surgiu me fazendo rir do que a minha vida tinha acontecido. Então, quando me perdi, você apareceu me fazendo rir do que aconteceu.
Então eu me lembrei dessa última encontro nosso e comecei escrevendo a letra. Só que quando eu começo a escrever a letra chorando, com as lágrimas caindo no papel, olho para o lado esquerdo. Minha mãe naquela semana tinha ganho de uma amiga, uma vizinha nossa, vários fascículos com várias reproduções de quadros da época medieval. Desses fascículos que vende pelo Estadão de São Paulo, Folha de São Paulo, essas coisas assim, né, que vem toda semana. Ela juntou durante um ano isso aí e deu de presente para minha mãe. Uma revista. E minha mãe tinha recortado aquilo e colocou do meu lado, assim no chão, porque ela ia moldurar para fazer moldura ali com aquelas fotos aquelas gravuras de quadro. Cara, quando eu olho para a gravura, eram uns anjos subindo a escada que leva para o céu. E entre esses anjos, tinha uma cena, que é nessa escada, que tinha 2 anjos levando um anjo menor, de cabelo curto, pelas mãos, entendeu? Indo para o céu. Aí quando eu olhei, eu falei, é a Meg indo para o céu, ela está com Deus, os anjos levaram. E aí eu começo, aí eu fiz aquilo que ela me pediu, escreva uma canção para Jesus um dia, para se lembrar de mim. E aí eu comecei a escrever. Quando me perdi, Jesus apareceu, me fazendo rir do que aconteceu. E de medo olhei tudo ao meu redor, só assim enxerguei que agora estou melhor. Jesus é a escada na minha subida, Jesus é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Jesus é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Jesus é a tradução do que é o amor, e a foi Jesus quem me curou. Enfim, aí a música é assim, entendeu? Então, e aí eu escrevo a letra. A original você compôs dessa forma, mas houve uma adaptação Exato. No estúdio e ser levada para a televisão. Eu vou contar para vocês como é que foi. Eu compus a música de 10 horas da noite às 11 horas da noite, mais ou menos até meia-noite ela já estava pronta. Gravei, botei na fita cassete, fui para minha cama dormir debaixo de uma chuva absurda, pesadelos inquietantes no meio dos meus sonhos. Vá para a rua pregar, não é um momento ainda. Quando chegar o momento, vá para a rua pregar. Eram vozes que eu ouvia no meio dos meus sonhos, não sei se era pesadelo, sonho, sei que era um sono inquieto. Quando chega de manhã, às 10 horas da manhã, já amanheceu com sol, já não tinha mais aquela chuva. Minha mãe entra no meu quarto e diz, o Sugamarra, seu amigo, ligou, disse que está no estúdio do produtor do Claudinho Bochecha, Djalma Mello, e ele precisa falar com você com urgência, já ligou 3 vezes para você agora de manhã. Falei, beleza, eu peguei o telefone e liguei pro Sugamarra, futuro baixista do Cogumelo Plutão, e ele era hold do Cidade Negra. Ele estava lá no estúdio da Boom Records, cujo Djalma Mello era sócio de Paulo Ivanovich. Djalma Mello era o cara que tinha descoberto Claudinho Bochecha, e naquele momento, o primeiro disco do Claudinho Bochecha vendeu 1,5 milhão, o segundo estava em 2,1 milhões, para vocês terem noção. Eram os maiores vendedores de música do Brasil naquele momento. Djalma Mello foi e falou, olha, o Sum trouxe um CD aqui seu, cara. Pô, adorei esse teu som, eu gostaria de que você viesse aqui, traga suas músicas, eu vou fazer uma proposta para você, de repente a gente produz uns 4, 5 músicas, tentar vender esse produto para a companhia, entendeu? Eu tenho contato com companhias, você poderia vir aqui amanhã? Eu falei, agora mesmo. Nisso eu desliguei o telefone, né? Falei com o Djalma Mello, inclusive, né? Aí o Djalma Mello me fala, olha, vem aqui amanhã às 3 horas da tarde. Cara, eu só tinha o dinheiro da ida. Estava tão pobre naquele momento que eu só tinha o dinheiro da ida para chegar no Rio de Janeiro. Chego no Rio de Janeiro, vou da rodoviária a pé até a estação de metrô da Estácio, chego lá na metrô da Estácio, pago meu último dinheiro para entrar, entro quando eu estou para entrar no metrô, vejo um cara vendendo, eu estava levando um violão meu, né, e 72 músicas dentro de um saco de pão, olha que loucura. E aí eu vi um cara saindo vendendo chicletes, as coisas dentro dos vagões, aí eu falei, quer saber uma coisa? Vou ver se eu também consigo ganhar uma grana. Então, como era da Estácio até Botafogo, era mais ou menos uns 40 minutos, eu peguei o violão, saquei e comecei a tocar músicas ali. No primeiro vez que eu toquei, ninguém me deu nada. Eu chegava com minhas mãos assim, ninguém me dava nada.
Aí eu saí do vagão, fui pro outro de trás. Aí comecei a tocar, aí mudei o repertório. Em vez de ficar tocando Plebe Rude, não sei o quê, toquei Raul Seixas. Cara, na hora que eu toquei Raul Seixas, choveu dinheiro que nem os peixes na canoa de Jesus Cristo, porque foi quando eu entendi como é que o povo ama Raul Seixas. E o Raul Seixas, naquele dia, para mim, virou o santo padroeiro dos trens urbanos, entendeu? Naquele dia. Porque eu não só consegui, com essa saída, ter o dinheiro para eu voltar para minha casa e também como comer nesse dia, entendeu? Na rua. Aí eu chego lá na Boom Records, às 3 horas da tarde, um pobre de um miserável, magricela, feio, entendeu? Chego lá, o Djalma Mello me trata com a maior decência junto com o Paulo Ivanovich, olharam para mim assim e me pediu para tocar as músicas. Aí eu comecei a pegar nele, aí o Djalma Mello, eu saquei, né, as letras de música que estavam dentro do saco do pão. Aí o Paulo Vanovich me perguntou: nossa, você bota suas comidas, suas canções, suas melhores coisas dentro de um saco de pão amassado? Aí eu devolvi, né? Na época essa frase ficou bem célebre, porque eu ofereço as minhas músicas como o pão da vida. Aí eles ficaram meio assim, né? Olharam para mim e fez: esse cara não é normal, né? Aí eles pediram: olha, toca. Eu levei meu violão, aí eu disse: mas esse violão é muito ruim, pega um violão melhor. Aí trouxe um violão importado, dos mais caros, um Martin. Eu fui lá, toquei as músicas que eles me pediram. Aí, toda vez que chegava 1 minuto e 10 da música, ele falou: passa para a próxima. E eu falei: não gostou. Não gostou. Isso foi indo. Quando chegou na 100ª primeira, todas as músicas chegavam, dava 1 minuto e 10, ele chegava: passa para a próxima. Eu pensei: não está agradando. E aí, quando eu toco, eu falei: eu vou mostrar a última música para vocês, que é a música que eu fiz, uma música gospel, que eu fiz ontem. E, enfim, ele falou: toca aí. Aí eu toquei. Quando eu comecei a cantar, os dois olharam para um lado do outro, o olho demorou um com o outro, assim. Aí, quando veio o refrão, ele falou: vai vender 1 milhão. Bateu na mesa. Eu saí com um contrato. Eu saí com um contrato dali da Boom Records. E ele falou: só que o seguinte, nós não somos uma gravadora gospel, nós somos uma gravadora secular. Não adianta a gente gravar uma música gospel no momento, mas essa música é linda. Aí o Djalma me mostra a letra dela, eu mostrei a letra, ele ficou vendo Jesus, não sei o quê. Aí ele, junto com o Paulo Vanovich: e se a gente substituir Jesus por você? Vai ficar uma coisa para o Brasil todo, não fica só segmentado para gospel, porque a gente não é uma gravadora gospel. Realmente eles estavam certos, o mercado que eles trabalhavam é secular. E aí eu fiquei desapontado. Aí o Paulo Vanovich, com aquela sensibilidade que ele sempre teve, ele falou: cara, mas não fica assim chateado não, a gente faz o trabalho para gospel, e aí quando lançar o álbum, se o álbum vender bastante, a gente, entre a safra do primeiro para o segundo álbum, a gente lança a versão gospel. Aí eu falei: então tá. Aí eu fiquei feliz e assinei com eles. Aí, para arredondar a história, porque é muito longa a história, né? Mas basicamente eu gravei a demo sozinho. Mandamos para eu e Paulo Vanovich produzindo, mandamos para a gravadora: quero contratar esse cara aí. E aí entramos no estúdio depois, reunindo uma banda e tal, gravei mais 3 músicas, e aí fechou o disco. Fiquei eu e Paulo Vanovich durante um tempo para fechar as outras músicas, né, trabalhando no estúdio, e nesse estúdio que era da Boom Records, era um terremoto de arte, porque você abria a porta, você dava de cara com o Chico Anísio, e imagina um cara como eu, tá na frente de Chico Anísio, trabalhando com Paulo Vanovich, Chico Anísio dizer assim: cara, se eu tivesse conhecido você nos anos 70, e eu toquei para ele: vou bater para tu, bater para tu, para tu bater, vou bater para tu, bater para tu, que era o projeto dele, Baiano e os Novos Caetanos, que ele lançou nos anos 70 com Arnaldo Rodrigues. Eu conhecia porque meu pai gostava muito desse disco, então eu cresci ouvindo essa música. Quando eu conheci o Chico, eu toquei a música na frente dele no violão, né? Ele gostou muito, né? Ele tinha acabado de se separar da Zélia Cardoso de Mello. E o Paulo Vanovich estava produzindo um áudio para uma peça de teatro dele, uma peça que ele ia viajar. Teatro não, uma peça de um show que ele ia fazer. Cara, e aí conheci Chico Anísio, aí dei de cara com Engenheiros do Havaí gravando Tchau Radar lá dentro, vi eles trabalhando de manhã, tarde e noite, produzindo, vi como é que Humberto Guest trabalhava, que era um cara, gente boníssima, maravilhoso. Aprendi com o jeito dele dentro do estúdio lá na Boom Records, era até o Alexandre Agra que estava produzindo e o Paulo Vanovich lá na pré-produção. Aí acabava Engenheiros do Havaí, descia no estúdio, estava lá Caetano Veloso junto com João Gilberto. Aí conheci João Gilberto na minha frente, um homem monossilábico, mas não menos genial. Tive um encontro com ele, até conto no livro, né?
Agora, o terremoto dos terremotos foi conhecer José Celso Martinez Correia pessoalmente, o maior ícone dos diretores de teatro da história, o maior autor teatral, um dos maiores gênios do teatro do mundo, diria, era o José Celso. Eu tive o prazer de conhecer ele também dentro do estúdio. Ali era um terremoto de arte. Logo depois, o que aconteceu? A gente lançou o álbum do Cogumelo Plutão. Quando eu conseguia esse contrato com a Boom Records, eu ligava para os músicos: ó, galera, tô com um contrato aqui, vamos entrar para a gravadora, você quer entrar para a banda? O cara, você é mentiroso, blá, desligava o telefone na minha cara. Ninguém acreditava. E olha, foi ridículo, tive que penar para chamar as pessoas para entrar na banda. Aí é muita coisa para contar. Você realmente tem que sair um livro para gente falar mais, né? Ou divulgar esse livro também, que vai ser um prazer. Olha, vamos fazer. Vai virar filme, tá? Oi? Já tem um projeto de filme para o livro já. Olha que coisa boa. Gente, para vocês que querem saber mais sobre Blanche Van Gogh, fica aí na tela para vocês aí as redes sociais dele. A gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta já já. George Roberts Talks. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45 e cabelo mais barba por apenas R$ 80. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. George Roberts Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje quem vem contar a história da vida dele é ele, gente, Blanche Van Gogh. Esse artista, bom, a gente pode dizer que ele é um multiartista. E vamos lá, né? Como o álbum Biblioteca dos Sonhos, com esse álbum, a banda ultrapassou 2,6 milhões de cópias vendidas, né? E passou aí, né? Fizeram marca em trilhas sonoras, também foram trilhas de novela na Rede Globo, como Laços de Família, Amor, Eterno Amor. Teve também um mega hit também, Uma Vez Mais, que foi vencedor no ano de 2005, troféu Música do Ano, na voz, né, que foi regravado por Ivo Pessoa, que também já passou pelo nosso programa. E, além de cantor e compositor fonográfico, multi-instrumentista, escritor, cineasta, empresário, Blanche, com tanta coisa que aconteceu na sua vida, o Blanche de hoje, o que ele diria para aquele jovem que sonhou tanto e o acreditar foi maior que tudo que o levou ao sucesso e hoje, com toda essa bagagem, o que você diria para aquele jovem sonhador de ontem? Não desista de Jesus nunca.
Jamais. Muito bom. Eu vou para uma parte do nosso programa, gente, um bate-bola com esse homem que é fantástico. Eu já era fã e estar de frente a ele relatando momentos de dificuldade e nesses momentos a criação de vários projetos, como é bom dividir com vocês momentos. Vamos lá, né? Vamos cair no bate-bola com Blanche Van Gogh. Blanche, um sonho. Um país sem diferenças. Um país sem diferenças. Um sonho, todo mundo focado em Deus. Uma vontade. De ser pai. Um lugar. Gramado. Uma profissão. Olha, boa pergunta sua. Artista. Eu fui preparado pelo meu tio e pela minha mãe para ser um artista. Muito bom. Pode falar. Educação. É o que nós precisamos para esse país. Uma educação livre dos espectros ideológicos, uma educação voltada para a edificação do ser humano na sua condição de propagar a sua força individual. Muito bom. Um livro. Um livro maravilhoso que eu posso citar aqui. Eu posso citar o meu Esperando na Janela, que vocês vão ver aí, mas eu poderia citar qualquer um de Vogelin. Muito bom. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? Que acabasse toda forma de preconceito. Eu perdi um grande amigo meu, homossexual, assassinado nessa caminhada, e eu prometi a mim mesmo que eu ia usar todas as minhas forças para que jamais deixasse o preconceito tirar a vida de pessoas. E eu perdi o Nildo, eu dediquei o meu livro a ele, inclusive. Eu gostaria muito que os meios conservadores entendessem isso, que não é possível você chegar sem que abrace. E as congregações religiosas protestantes, a quais eu frequento hoje como embaixador da paz, que elas entendam o acolhimento é necessário, pois todos nós somos pecadores, ninguém é melhor do que o outro. Verdade. Eu amo a vida. Jesus. Uma cor. O arco-íris. Vamos lá. Montanha, praia ou cidade? Não entendi. Montanha, praia ou cidade? Montanha. Montanha sempre. Cachoeira. Eu amo. Tanto que eu estou em uma, né? Isso. Você está ouvindo o barulho dos passarinhos aqui, das águas? Estou ouvindo os passarinhos. Um estilo musical. Música clássica. Porque o clássico é tudo aquilo que é eterno. E através da música clássica eu estudo e faço todos os arranjos que vocês gostam das minhas músicas. Vem tudo dali, da música clássica, de influências da orquestral, como Frank Purcell, Paul Murriat, Ray Conniff. Tudo que é a música que a família ouvia, né? Então eu gosto muito disso aí. Para mim, ser cantor e compositor é um fardo. Não somente um fardo, é um sacerdócio. Que você às vezes tem que escolher a sua vida. Como eu prometi para mim que eu ia fazer um esforço gigantesco para ser compositor, artista, escritor. Eu vou entregar um leque, inclusive, de quadros de pintura, exposições, tudo de uma vez só. Vou vir de todos os lados agora nos próximos anos. Depois eu vou abandonar tudo e vou sumir. Vou sumir mesmo, vou trocar até de país. Ok. Eu me defino um homem do bem. Família. Homem de bem. Muito bom. Família, para mim, é a principal elo hoje que nós precisamos. Só quem entende a importância da família é quem perdeu uma.
Agora vamos lá. A minha última palavra para você. Deus em minha vida é... Tudo. Querido, que bom estar de frente com você e que esse nosso Deus, essa energia que move esse universo, possa conspirar para que você se sinta realizado a cada dia. Parabéns pela sua trajetória, pelo que você traz para a nossa arte, esse respirar, se preocupar com a educação, em cada música, em cada arranjo, em cada reunião, a preocupação de quem está a pessoa que está do outro lado, o que ela vai estar recebendo como mensagem. Isso é muito importante. Quando a gente chega no tópico a educação, e você fala muito bem, né? Que é isso que você falou, basicamente. A educação é o passaporte para a liberdade do ser humano. E, através da sua arte, você entrega isso muito bem. Porque eu me baseio numa coisa que é um princípio... Foi muito legal você ter feito essa colocação. Eu nunca vejo ninguém, quando me entrevista, fazer essa colocação que você fez. Na verdade, o que eu sou quanto artista? Eu não pego verba pública, não trabalho pegando dinheiro de coisa estatal, leis de apoio à cultura. Nunca fiz isso, não faço isso. Eu trabalho em outra esfera privada. E por quê? Porque eu não quero ser... digamos assim, sofrer influência de editais que querem que você escreva ou faça peças de teatro de acordo com aquilo que eles querem ideologicamente. Então, eu não faço parte desse tipo de coro. Sempre agi da forma privada, nunca pertenci a clubes, a bolhas, a nada. Não, eu sou muito outsider, na verdade. Mas a principal coisa que tem que ser analisada desse discurso que eu falo é que a importância que a gente ofereça ao belo, a cultura de uma arte voltada para a tecnicidade, para o rigor estético, a entrega, no primor da sua entrega, da sua proposta. Não ser uma arte improvisada, feita de qualquer jeito, onde uma pessoa pega uma calcinha, prega na parede, passa um colorgete e chama isso de arte. Não, só para poder dizer, isso aqui é revolucionário, para chocar, impactar. Não. Eu sou da turma do belo, do clássico, né? Voltemos, eu me ajoelho para Renoir, pelos mestres da arte da pintura, assim como é na música também. Né? Handel, por exemplo, eu sou um discípulo de Handel, de Mendelssohn. Né? Então, assim, chega dessa porcaria oferecida de qualquer forma, onde você não tem mais a mensagem, você não tem mais a condição harmônica de influenciar as pessoas para o bem, e sim para o mal, para a destruição de uma sociedade, porque tudo isso aqui, pelo que eu estou vendo aí, é para destruir toda a nossa cultura ocidental e deixar sobre ruínas para que uma outra se sobreponha, oferecendo uma saída que nunca vem. Então, na verdade, eu tenho orgulho de dizer assim, eu sou ocidental, eu faço arte do belo, propago uma arte desprovida de conteúdo e financeiro estatal, e para mim o clássico é tudo aquilo que vai perdurar para sempre. A pergunta é, quando vocês ouvem uma música minha, vocês conseguem imaginar que daqui a 100 anos as pessoas vão estar ouvindo? Eu só posso dizer para vocês que a Esperando a Janela hoje é ensinada em países na língua portuguesa ao lado de Camões. Eu, inclusive, eu dei autorização e não cobro um centavo disso, o dinheiro todo vai para a caridade. Entendeu? As minhas músicas estão sendo ensaiadas dentro de orquestra, são ensinadas com metodologia de aprendizado de crianças na Europa. Então, eu acho que por si só já responde isso tudo, né? Deixar um legado. O meu legado é nos livros, é na música, é nos quadros de pintura, nos documentários que vão vir, os livros filosóficos que eu escrevi agora na pandemia, e por isso que eu fiquei gordinho, porque eu só fiquei sentado, comendo e escrevendo. Agora estou de regime, me preparando para voltar na turnê do Cogumelo Plutão. É isso aí, pessoal. Mas olha, parabéns para você, muito bom. Obrigado por contribuir para a nossa arte, e uma arte rica. Obrigado por trazer isso para a vida de muitos brasileiros que estão tão perdidos por um momento, é um momento muito
dizemos assim, delicado, né? O país está muito dividido. O mundo está muito dividido, porque falar só do Brasil não acontece só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos também, está todo mundo muito dividido com tudo, sabe? Está todo mundo muito perdido. E a gente precisa disso. A boa arte, a preocupação dessa arte com embasamento educativo para que alerte o jovem, alertem as crianças no dia de hoje, né, que o amanhã, esse futuro do amanhã, é justamente quem está nascendo e quem está ficando nesse planeta. E você se preocupa com isso. Olha, muito obrigado. Um prazer. Uma arte a favor da vida, uma arte a favor da vida e não de desconstrução. Chega de desconstrucionismo. Isso só destruiu, reduziu tudo a pó, não construiu absolutamente nada. Por isso que está essa polarização. Tem a luz e tem as sombras. Eu prefiro ficar do lado da luz. Muito bom, meu querido. Olha, gente, a gente termina o nosso programa por aqui. Hoje, esse nosso papo foi com Blanche Van Gogh. Esse homem fantástico, sucesso absoluto, mas ele é sucesso porque ele ama o que faz. Parabéns, Blanche, e para vocês que querem aí, estão sempre acompanhando o nosso programa, querem saber da vida do artista que a gente está entrevistando no dia, fica na tela as redes sociais. Meu muito obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Beijo a todos. Robert Talks. George Robert Talks.